Dando continuidade à leitura da Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração deste desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e explicou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, o sepultaram. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro dirigiu-se a ela e perguntou-lhe: Diz-me, vendestes, portanto, aquele terreno, aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: Por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e, levando, sepultaram-no junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviam as notícias desses acontecimentos. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e acostumavam todos reunir-se de comum acordo por pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhe tributava grande admiração. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens quanto mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e o colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhe disse: Ide e apresentai-vos no templo. Dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia entraram no templo e ensinaram. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os com que ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas, indo, não o acharam no cárcere. E tendo voltado, relataram, dizendo: Achamos o cárcere fechado com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos junto às portas, mas abrindo-as ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Ninguém interim, alguém chegou e lhe comunicou: Eis que os homens que recolheste nos cárceres estão no templo ensinando o povo. Nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio, e ao sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: Expressamente vos ordenamos que não ensineis este nome. Contudo, encheste Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Deus, nosso Pai, ressuscitou a Jesus, a quem vos matastes, pendurando-o no madeiro.
Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Ora, nós somos testemunhas desse fato. E bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los, mas levantando-se do sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens um pouco, e lhes disse: Israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens. Porque antes desses dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual agregaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto, e todos quantos eles prestavam obediência se dissiparam e deram-lhe nada. Depois desse levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo, dai a mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos, e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. E eles retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por este nome. E todos os dias no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e pregar Jesus, o Cristo. Glória a Deus, Senhor. Obrigado pelas palavras maravilhosas no dia de hoje. Que o Espírito Santo nos dê o discernimento correto delas. Amém.